As Crónicas de Spiderwick, o livro fantástico. À minha avó Melvina, que me aconselhou a escrever um livro como este, e a quem eu respondi que jamais o faria. Holly Black. A Arthur Rackham, que continua a inspirar outras pessoas como me inspirou a mim. Tony DiTerzi. Caro leitor, no decorrer da nossa longa amizade, eu e o Tony temos partilhado um fascínio infantil por contos de fadas. Contudo, não entendíamos a importância dessa afinidade ou a forma como poderia ser posta à prova. Um dia, juntamente com alguns outros autores, estávamos a autografar livros numa livraria. Depois de terminada a sessão de autógrafos, ficámos um pouco mais para ajudar a empilhar livros e a conversar, até que um empregado se dirigiu a nós e nos informou de que alguém nos tinha deixado uma carta. Quando lhe perguntei a qual de nós se destinava a carta, ficámos surpreendidos com a resposta. Aos dois, disse ele. O conteúdo da carta está reproduzido na íntegra na página seguinte. O Tony passou muito tempo a olhar fixamente para a fotocópia que acompanhava a carta. Depois, em voz baixa, perguntou a si próprio onde estaria o resto do manuscrito. Escrevemos rapidamente uma mensagem, metemo-la no mesmo envelope e pedimos ao empregado que o entregasse aos irmãos Grace. Pouco tempo depois recebi um pacote em casa, atado com uma fita vermelha. Uns dias mais tarde, 3 crianças tocaram à campainha da minha casa e contaram-me esta história. O que aconteceu desde esse momento não é fácil de descrever. Eu e o Tony temos andado mergulhados num mundo em que nunca acreditámos muito. Agora compreendemos que os contos de fadas e outras criaturas fantásticas são muito mais do que histórias de crianças. Estamos rodeados por um mundo invisível e esperamos que tu, caro leitor, te comeces a perceber dele. Holly Black. Caros Sra. Black e Sr. DiTerzi, sei que muita gente não acredita em criaturas fantásticas, mas eu acredito e acho que vocês também. Depois de ter lido os vossos livros, falei de vós aos meus irmãos e decidimos escrever-vos. Nós temos provas de que existem criaturas fantásticas. Aliás, até sabemos muito sobre elas. A folha que juntamos a esta carta é fotocópia de um livro antigo que encontramos no nosso sótão. A fotocópia não é muito boa, porque tivemos alguns problemas com a fotocopiadora. O livro ensina as pessoas a identificarem as criaturas fantásticas e a protegerem-se delas. Será que me deviam entregar este livro ao vosso editor? Se puderem, por favor, coloquem uma carta neste envelope e deixem-na na livraria. Nós encontraremos uma forma de vos enviar o livro. É demasiado perigoso mandá-lo por correio normal. Apenas queremos que as pessoas tenham conhecimento disto. As coisas que nos aconteceram a nós podem acontecer a qualquer um. Atenciosamente, Mallory, Jared e Simon Grace. Capítulo 1, no qual os irmãos Grace conhecem a sua nova casa. Se alguém tivesse perguntado a Jared Grace que profissões iriam ter o seu irmão e a sua irmã quando crescessem, ele não teria tido qualquer dificuldade em responder. Teria dito que o irmão Simon seria veterinário ou domador de leões e que a irmã Mallory seria esgrimista olímpica ou iria parar à prisão por ter trespassado alguém com uma espada. Contudo, não conseguia dizer que profissão ele próprio iria ter. Não que alguém lhe tivesse perguntado. Ninguém lhe pedia a opinião sobre o que quer que fosse. O assunto da nova casa, por exemplo, Jared Grace olhou para ela e semicerrou os olhos. Talvez a casa assim tivesse melhor aspecto. É uma autêntica cabana, disse Mallory saindo da carrinha. Na realidade não era, mas parecia uma dúzia de cabanas empilhadas umas em cima das outras. A casa tinha várias chaminés e aquele amontoado era encimado por um varandim de ferro empoleirado em cima do telhado como um chapéu farfalhudo. Não é assim tão má, disse a mãe deles com um sorriso um pouco forçado. É vitoriana. Simon, o gêmeo verdadeiro de Jared, não parecia nada perturbado. Provavelmente pensava já em todos os animais que agora poderia ter. Na realidade, tendo em conta a quantidade de bichos que ele conseguira enfiar no seu minúsculo quarto em Nova York, Jared calculava que seria necessário um sem número de coelhos, porcos-espinhos e sei lá que mais para satisfazer Simon. Anda lá, Jared, chamou Simon. Jared apercebeu-se de que tinham todos atravessado o relevado até às escadas de frente e que ele estava ali sozinho a olhar para a casa.
A porta era de um cinzento esbatido, gasto pelo tempo. Os únicos vestígios de tinta que ainda se viam estavam incrustados nas fendas e à volta das dobradiças, e eram de um bege indefinido. No centro, pendurado num único e pesado prego, havia um batente enferrujado em forma de cabeça de carneiro. A mãe enfiou uma chave dentada na fechadura e deu-lhe a volta, empurrando com força com o ombro. A porta abriu-se para um corredor escuro. A única janela existente ficava a meio das escadas e os seus vitrais davam à parede um brilho avermelhado e fantasmagórico. Está tal e qual como me lembrava dela, disse a mãe sorrindo. Só que mais abandalhada, acrescentou Mallory. A mãe suspirou, mas não respondeu. O corredor dava para uma sala de jantar onde apenas havia uma grande mesa com manchas de água esbatidas. O estuque do teto estava rachado em alguns sítios e um candelabro pendia de fios elétricos descarnados. E se vocês os três começassem a trazer coisas do carro? Disse a mãe. Aqui para dentro? Perguntou Jared. Sim, aqui para dentro. A mãe pousou a sua mala de viagem em cima da mesa, sem ligar à nuvem de pó que dela se levantou. Se a vossa tia-avó Lucinda não nos tivesse deixado vir para aqui, não sei para onde teríamos ido. Devíamos estar gratos. Nenhum deles falou. Por mais que tentasse, Jared não se sentia nada grato. Desde que o pai os deixara, as coisas iam de mal a pior. Arranjara problemas na escola e o círculo negro que tinha à volta do olho esquerdo, que aos poucos ia desaparecendo, não o deixava esquecer-se do que acontecera. Mas este lugar era o pior que já lhe tinha acontecido até agora. Jared, disse a mãe, enquanto ele se virava para seguir Simon lá para fora para descarregar o carro. O quê? A mãe esperou que os outros dois chegassem ao fundo do corredor antes de falar. Esta é uma oportunidade de começarmos de novo, para todos nós, está bem? Jared disse que sim com a cabeça, contrariado. Não era preciso ela dizer o resto, que a única razão pela qual ele não tinha sido expulso da escola era porque já tencionavam mudar-se. Este era o outro motivo pelo qual devia dar graças a Deus, mas na realidade não se sentia nada grato. Lá fora Mallory tinha empilhado 2 malas em cima de um baú de viagem. Ouvi dizer que está a matar-se à fome, comentou Mallory. A tia Lucinda? Está apenas velha, disse Simon, velha e maluca. Mas Mallory abanou a cabeça. Ouvi a mãe ao telefone. Estava a dizer ao tio Terrence que a tia Lucy acredita que são uns homenzinhos pequenos que lhe trazem a comida. O que é que esperavas? Está no manicômio, recordou-lhe Jared. Mallory continuou como se não o tivesse ouvido. Ela disse aos médicos que eles jamais comeriam comida tão boa como a que os homenzinhos lhe traziam. Estás a inventar. Simon pôs de joelhos no banco de trás e abriu uma das malas. Mallory encolheu os ombros. Se ela morrer, isto vai ser herdado por alguém e teremos de nos mudar novamente. Talvez possamos voltar para a cidade, alvitrou Jared. Deves estar cá com uma sorte, respondeu Simon, tirando um emaranhado de meias até ao joelho do sítio onde as tinha guardado. Oh não, o Jeffrey e o Lemon Drop roeram as meias e fugiram. A mãe disse para não trazeres os ratos, ralhou Mallory. Ela disse que agora podias ter animais normais. Se eu os libertasse, tenho certeza de que ficariam presos numa armadilha qualquer, ripostou Simon, virando uma das meias do avesso e enfiando um dedo por um buraco. Além disso, tu trouxeste toda a tua tralha de esgrima. Não é tralha, vociferou Mallory. E não está viva. Cala-te, ordenou Jared, dando um passo em direção à irmã. Só porque tu já tens um olho negro não quer dizer que não te possa pôr o outro da mesma cor. Mallory sacudiu o rabo de cavalo enquanto se virava para ele e empurrou-lhe uma mala pesada para as mãos. Vá, carrega isto, já que és tão forte. Embora soubesse que talvez um dia fosse maior e mais forte do que a irmã, quando ela não tivesse 13 anos, nem ele 9, agora era um pouco difícil imaginar que isso alguma vez fosse possível. Com esforço, Jared conseguiu puxar a mala para o outro lado da porta antes de a deixar cair. Achava que poderia arrastá-la o resto do caminho sem que ninguém se apercebesse disso. No entanto, ao encontrar sozinho no corredor, não se lembrava de como chegar à sala de jantar. Mais 2 corredores partiam deste, penetrando no interior da casa. Mãe, embora quisesse chamar em voz alta, a sua voz soou muito baixinha, até para ele próprio. Não houve resposta.
Deu um passo cauteloso em frente e depois outro, até que o ranger de uma tábua debaixo dos seus pés o fez parar. No instante em que parou, ouviu alguma coisa farfalhar dentro da parede. Jared conseguiu ouvir a coisa trepar pela parede até ao ruído desaparecer do outro lado do teto. O coração galopava-lhe no peito. Provavelmente não passa de um esquilo, disse para si próprio. Afinal, a casa parecia estar a cair aos bocados. Devia haver todo o tipo de criaturas a viver lá dentro. Teriam muita sorte se não houvesse um urso na cave ou pássaros nas condutas de aquecimento. Isto é, se a casa tivesse aquecimento. Mãe, chamou ele numa voz ainda mais sumida. Nisto, a porta atrás dele abriu-se e Simon entrou, carregando uns frascos de conservas, dentro dos quais estavam 2 ratos cinzentos de olhos esbugalhados. Mallory vinha logo atrás dele, com cara de poucos amigos. Eu ouvi um ruído, anunciou Jared, dentro da parede. O que era? Perguntou Simon. Não sei. Jared não queria admitir que, por momentos, pensara ser um fantasma, provavelmente um esquilo. Simon olhou para a parede com interesse. O papel, com desenhos dourados, estava a cair às tiras em alguns sítios e descolado noutros. Achas que sim? Dentro da casa? Sempre quis ter um esquilo. Ninguém parecia achar preocupante o facto de haver alguma coisa dentro das paredes. Portanto, Jared nada mais disse sobre o assunto. No entanto, enquanto carregava a mala até à sala de jantar, não conseguia deixar de pensar no seu pequeno apartamento de Nova York e na sua família antes do divórcio. Desejava que tudo aquilo fosse uma espécie de férias diferentes e não a vida real.